Um novo vírus ruim está aqui. Será que o vírus Marburg levará a uma nova pandemia? Isso é uma manifestação do cavalo pálido chegando no livro do Apocalipse. Bem-vindo, amigos, à verdade na profecia bíblica. Espero que goste desse vídeo e se inscreva neste canal. Devemos nos preocupar com este novo vírus do morcego? Aqui estão os fatos que devemos saber. O vírus Marburg saltou dos morcegos e também pode ser transmitido de humanos para outro. O vírus já matou 9 pessoas na Guiné Equatorial. Aqui está onde o país está localizado no mapa e 16 pessoas estão sendo monitoradas no momento. Ele pode ser transmitido por uma pessoa para outra através do contato físico e todos estão mostrando sintomas assustadores de febre, fadiga, vômito com manchas de sangue e diarreia. Normalmente os sintomas começam a aparecer dentro de 2 dias a 3 semanas. O vírus Marburg é uma doença zoonótica que se originou em morcegos frutíferos. O vírus foi identificado pela primeira vez em 1967 e na época houve surtos simultâneos em 2 países, na Sérvia e Alemanha, onde o vírus foi identificado em um laboratório. De fato, é de onde recebe o nome de Marburg. Em uma comunidade de 13 de fevereiro de 2023, a Agência de Saúde das Nações Unidas disse que amostras foram enviadas do país da África Ocidental para um laboratório em Senegal. Testes preliminares identificaram como uma doença altamente violenta. Do epicentro do surto, poderemos estar a milhares de distância da África. Mas lembre do vírus Wuhan. Ele mostrou que não demora muito para o vírus ultrapassar as fronteiras. Portanto, o surto atual, embora limitado ao país da África Ocidental, é uma causa de preocupação para o mundo e para todos nós. CBN News. Autoridades de saúde estão se esforçando para conter um surto mortal do Marburg na Guiné Equatorial. A administração de Biden pode em breve enviar doses experimentais de vacina para um novo surto de vírus Marburg, disseram autoridades em uma reunião urgente convocada pela Organização Mundial de Saúde nesta semana, enquanto as autoridades de saúde se esforçam para conter a propagação da doença altamente letal na Guiné Equatorial. Mateus 24:7 diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestilências e terremotos em diversos lugares. Tudo isso é apenas o princípio das dores. A profecia paralela de Jesus em Mateus 24, ele explicou que depois da decepção religiosa, viriam guerras e fomes, pestilências, epidemias de doenças. A maioria das pessoas conecta as pestilências do mundo com a chegada do cavalo pálido do livro do Apocalipse. Sua chegada manifestará uma série de vírus, de doenças e epidemias humanas, até atingir sua plena maturidade e implementação da marca da besta. Vamos rever a interpretação fiel e bíblica dos primeiros 4 selos do livro do Apocalipse. Os 4 cavaleiros são entendidos simbolicamente e representam as diferentes fases da igreja cristã, da pureza à palidez, da verdade à tradição, do seguimento de Cristo à adoração do anticristo. Jesus tem uma mensagem urgente nesses 4 selos simbólicos. Paulo sabia que isso era apenas o começo. Paulo sabia que o diabo tentaria trazer compromissos para a igreja cristã. Paulo sabia que haveria uma partida da fé da palavra de Deus. Esses cavalos representam 4 eras sucessivas na história da igreja cristã. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam 4 períodos distintos e separados da era cristã. Apocalipse 6, verso 1. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizer em voz de trovão: vem ver. Olhei e eis um cavalo branco. O que estava sentado nele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O branco é um símbolo de pureza, conforme Salmo 51:7. Representando a igreja apostólica pura, tanto em doutrina quanto em estilo de vida. Mas o branco também é a cor da luz, e a luz é o símbolo da palavra de Deus. Este é o período em que a igreja é a luz do mundo, como em Mateus 5:16, em 2 Reis 13:17. O arco e a flecha representam a libertação de Deus em uma batalha.
Uma coroa é dada a quem ganhou a vitória após a luta, conforme Apocalipse 2:10. O cavalo branco representa a Igreja Apostólica de 31 DC a 100 DC, uma igreja conquistadora, com uma fé ousada em espalhar o Evangelho e conquistar novos territórios para Cristo. Apocalipse 19:11. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça aquele que julga e guerreia. O cavaleiro do cavalo simboliza Jesus e o próprio cavalo representa seu povo. Apocalipse 19:11 descreve o tempo em que a igreja militante se torna a igreja triunfante, quando as vitórias espirituais de Cristo através da igreja se torna a vitória literal de Jesus e sua igreja. Vamos agora avançar para o próximo selo, Apocalipse 6:3. Outro cavalo, vermelho fogo, saiu e foi concedido ao que estava sentado nele tirar a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. Esse período representa o derramamento de sangue, porque a espada tira a paz da terra e o resultado é guerra e perseguição. A espada representa a Bíblia em Hebreus 4:12. A conquista do primeiro cavalo levou à perseguição sobre o segundo cavalo. O diabo estava preocupado com as muitas disseções de seu exército e agora mata aqueles que estão conquistando os súditos do seu reino. Em Apocalipse 6, versículo 5. Eu olhei e vi um cavalo preto e quem estava montado nele tinha uma balança na mão. O que Satanás não pode realizar através da perseguição, ele alcançará através do compromisso. Este é o período da igreja de Pérgamo. O trono de Satanás estava em Pérgamo. Este é o período de transição, quando Constantino, o imperador de Roma pagã, dá seu trono, poder e autoridade ao papado. Grandes compromissos começaram a entrar na igreja cristã no século 4 e 5. Satanás levou a igreja a se adaptar a práticas pagãs. Eles ensinariam doutrinas contrárias à Bíblia, ensinariam coisas pervertidas e distorcidas e haveria uma mistura de paganismo e cristianismo. O uso de templo dedicado a santos específicos, incensos, velas, água benta, procissões e anel no casamento, voltando-se para o leste, imagens de uma data posterior. Tudo é de origem pagã e santificado por sua adoção na igreja. A idolatria está lado a lado com o sinal da cruz, 320 DC, adoração de anjos e santos e uso de imagens, 375 DC, missa com celebração diária, 394 DC, início da exaltação da Mãe de Deus, 431 DC, doutrina do purgatório, 539 DC, orações pelos mortos e a Maria, 600 DC, beijo nos pés do Papa, 709, água benta, 850 DC, canonização de santos e mortos, 995 DC é a maior abominação de todas, a santidade do domingo. Apocalipse 6, verso 8. Então olhei, e eis que um cavalo pálido, o nome daquele que estava sentado nele era a morte, e o Hades o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espadas, com fome, com pestilência e com as feras da terra. Estes são os simbolismos que encontramos no cavalo pálido. A cor pálida, a cor deste cavalo é realmente um verde pálido, como quando um broto jovem sai de uma árvore. Essa palidez é a cor da morte. A morte e o Hades, a sepultura, acabaram sendo a consequência final da fome, da escassez da palavra de Deus, da peste, da morte pela espada e da fome que traz pestilência ou doença em seu rastro. E por fim leva à morte e à sepultura. As feras selvagens, líderes malvados e nações que são inimigas do povo de Deus se comportam como feras selvagens. Jesus disse que tudo isso são apenas o começo das dores, comparando com as dores de parto de uma mãe dando à luz. Mas a questão real é, um cristão deve viver com medo? Muitas vidas foram perdidas na pandemia da C-19, mas Deus nos tornou resilientes. Eu acredito que qualquer que seja a pestilência que vem em nosso caminho,
Desde que estejamos conectados em Cristo Jesus, nossa fé será maior do que nossos medos. Por favor, digite na seção dos comentários: Jesus é meu grande curador. Obrigado, querido amigo. Que você goste e compartilhe esse vídeo com todos. E que todos nós continuemos a buscar a verdade na profecia bíblica.